Olá, seguidores, VMSP Cast acontecendo, primeiro videocast focado em design de varejo. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Abrimos como sugestão a nossa caixinha lá no Instagram, no meu perfil pessoal, @juliemimachado, para saber o que vocês gostariam de saber mais sobre mim, sobre a empresa, mercado e, claro, muito design. E foi assim, unânime nas perguntas, todo mundo querendo saber sobre a minha trajetória, como que a VM surgiu, como que faz para abrir uma empresa de VM, como que cobra, como que faz, como que é projeto. Então nós vamos focar 2 episódios, relembrando que a ideia é sempre ter episódios de no máximo 20 minutos, contando para vocês mais sobre design. Então, pergunto para vocês, primeiro, qual que é o propósito quando vocês pensam em visual merchandising e em design? O que fomenta, o que dá aquele fogo interno para conseguir movimentar e criar uma nova percepção de mercado? Sim, estou sendo bem provocativa porque eu sinto que essas foram as perguntas que eu fiz, né, para iniciar a jornada da VMSP. Mas antes de falar sobre a VM, eu queria muito que vocês relacionassem, então eu brinco, eu falo, vocês querem viver, empreender ou sobreviver, né? Brincadeiras à parte, é realmente desafiador esse departamento, né? Essa área, esse setor. A gente está falando muito sobre varejo. A minha história começou no varejo, então vou me apresentar. Eu sou a Juliemim Machado, eu tenho 38 anos, eu sou fundadora da VMSP Studio, mas eu comecei lá, 20 anos atrás, no Visual Merchandising como programadora visual na Elos. Bom, eu trabalho no varejo desde os 16 anos, o varejo, como sempre, sendo uma plataforma maravilhosa para descobrir talentos e construir pontes entre as pessoas e apresentar um novo mundo, né? Eu comecei como consultora de moda aos 16 anos, na antiga mercearia, e desde lá foi um início de varejo ali, final da década de 90, início de 2000, muito importante de mudanças não só de comportamento, mas de aceleração digital, muito parecido com o que a gente está vivendo agora, né? 23 anos depois. E é muito importante a gente entender todos esses comportamentos de consumo que eu falo desde lá e percebendo como as oportunidades vão surgindo. Depois da mercearia eu trabalhei na Mulher do Padre, da Mulher do Padre eu fui para Zump. Zump até então, maior empresa de jeans no mercado, estava com um projeto extremamente inovador chamado Zump Blue. E eu era uma responsável pela loja, onde eu tinha que abrir para receber os vitrinistas. Pois bem, Ivan, você deve estar me assistindo, a Renata, eles eram, na época, os coordenadores de departamento de Visual Merchandising. Eu não tinha ideia do que se chamava, até porque não era VM, gente, não tinha Zara no Brasil. É isso. Então se chamava de programação visual, a organização interna de loja e os vitrinistas responsáveis, né, por essa construção visual e organização. E eu abria, via eles organizando, não entendia direito. Pouco tempo depois, eu fui trabalhar na Puma, que também tinha acabado de vir ao Brasil. Foi um momento de extrema expansão para marcas internacionais, Diesel, Calvin Klein. E daí a Puma, a qual fui convidada para trabalhar. E eu tinha uma dificuldade muito grande em manter as minhas sessões. Para quem é do varejo, sabe muito bem que todo consultor de loja tem a responsabilidade de organizar uma parte da loja. Pois bem, eu tinha a pior sessão que se chamava Mahanoala. Nunca vou esquecer isso em toda a minha vida. Yoga. Pois bem, vocês imaginam o que é yoga no início do ano 2000? Ninguém nem queria saber. Eu tinha que organizar, existiam esses manuais. A Paula, hoje, né, grande estilista, fundadora do Beluxo, era a VM responsável. Me ensinou com muito carinho como eu poderia organizar, até o dia que eu recebi o Rodrigo Reis. Para mim, um dos designers mais fantásticos aí, sigam ele, inclusive de mobiliário, me convidou para entrar para o time de Visual Merchandising da Elos. Nossa, eu lembro dessa felicidade. E a Elos foi uma grande primeira escola, onde eu aprendi a trabalhar com jeans. Hoje a VMSP trabalha com as maiores marcas de atacado de jeans do país. E eu devo muito a esse processo de escola. Por que eu faço questão de contar todas essas etapas para vocês?
Porque não importa onde vocês estão agora, trabalhando de reposição dentro de uma fast fashion ou de assistente de estoque, ou não importa qual departamento que você esteja, vai ser uma bagagem para esse processo de construção. Não só visual, mas também intelectual. Ter acesso a todos os departamentos vai fazer como vocês podem gerir daqui a pouco, tá? Então, foi uma história muito linda que se construiu por quase 3 anos da Elos. Logo depois da Elos, eu tive experiência em grandes revistas de moda e com grandes marcas de moda, trabalhando com stylists bem famosos, até eu chegar à Shoulder, né? Também uma segunda escola onde eu agradeço demais. Oi, Monique! Foi onde de verdade eu percebi qual era a responsabilidade, os desafios de fazer um projeto de expansão, né, de abertura de lojas, não só em organização, mas também em estrutura, transporte, uma excelente coordenadora como a Ariela, que sempre acreditava em todo mundo que trabalhava. Só que ainda o mundo era muito pequeno para mim, porque eu me descobri como criativa. Então, passar por diversos departamentos, vários momentos em marcas muito distintas, e eu sempre fui uma grande curiosa, isso que sempre me moveu, inclusive, então essa é a minha dica número 1, não se conforme com o que você tem, seja curiosa o tempo todo, não é querer fazer o trabalho do outro, mas sim perceber o que no outro te desperta para daí então evoluir. E sendo criativa, percebia que eu precisava de um espaço que eu pudesse compartilhar. No entanto, esse é o intuito desse canal. E compartilhando, vieram novas propostas para entrar no acadêmico, começar a dar aula, preparar os meus próprios cursos. E aí, então, fui apresentada ao meu primeiro grande amor ali, Bom Retiro. Bom Retiro, mercado de atacado, onde nós nos especializamos. São mais de 10 anos que eu já estou lá. Foi quando eu fundei a VMSP. E vocês acham que alguém me indicou alguma coisa durante a minha trajetória? Vocês acham que alguém me deu alguma coisa? Vocês acham que eu paguei algum anunciante? Não. Tudo isso só aconteceu com muita força de vontade e realmente foi uma união entre sonho, desejo e muita atitude. Então, desde imprimir cartão na gráfica, fazer entrevistas, subir perfis de LinkedIn, iniciar o meu site e perceber que quanto mais eu me movimentava e mostrava realmente o meu propósito, né? Qual que é o meu propósito desde o início? Sempre acreditei no criativo, no poder da criatividade, em inovar, né? Então, depois, outra coisa que eu falo é sobre a verdade. Eu sempre amei materializar ideias, né? Então, a minha verdade, eu sei que eu tenho a capacidade de materializar todos esses processos com muita facilidade. Então, por isso que eu falo, entendam primeiro o seu propósito, depois a sua verdade. E aí fica muito mais fácil transparecer. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho com a minha história e vou explicar um pouquinho, eu vou pegar aqui na minha pauta, ó, no computador, o que eu acho que é muito importante e algumas perguntas de vocês, tá? Um dos seguidores perguntou, Ju, o que você estudou, né? Qual que é a sua especialização, né? Eu estudei moda, eu iniciei moda muito cedo. Na verdade, meu primeiro semestre, meus primeiros 6 meses foi em design digital, né? Então, a Embi Morumbi tinha acabado de abrir esse curso na época de design digital. E eu sempre gostei de design, sempre gostei de arte, eu acreditava que seria um bom caminho, mas 6 meses depois descobri que era moda. E eu tive a oportunidade de ter grandes nomes de professores maravilhosos que me estimularam. Então eu fiz moda primeiro, depois eu fiz especialização em design de interiores e fiz especialização internacional e nacional. Nacional foi com a Silvia Demetresco e internacional também em visual merchandising. Então, a vida foi me abrindo essas oportunidades, mas por muito movimento. E isso eu faço muita questão de dizer para vocês. Então, não espera a pessoa te indicar. Faça esse movimento de acontecer. Quanto mais especialista você for, quanto mais profundidade você tiver, e não precisa ter o acadêmico, não precisa ler 1000 livros, é muito importante conseguir compreender, como eu sempre falo, os movimentos do mundo, o que você está fazendo e o que tem a ver com você, né? E aí uma outra pergunta
aqui de uma seguidora. Ela fala sobre, Julie, como surgiu a VMSP, que eu já contei para vocês, e como que é o formato de trabalho de vocês, como é que vocês fazem esse processo de entrega. Vai ficar muito grande esse vídeo, eu vou se dividir numa outra etapa para abrir um pouco mais para falar sobre a VMSP, até para assessorar vocês em como vocês devem iniciar a empresa de vocês, mas no início daquela provocação, se vocês devem ser PJs, CLTs ou empreender, o que eu digo sempre é, entenda o que você é dentro do Visual Merchandising. E você quer saber quem é você dentro do Visual Merchandising? Não perde o próximo vídeo. Até mais!